Às vezes a gente olha para uma construção antiga que está de pé há centenas ou milhares de anos e é difícil não pensar em uma coisa: como isso ainda está de pé? Porque hoje a gente vê prédios com infiltração, problemas estruturais, precisando de reformas e reforços e foram construídos apenas algumas décadas atrás, enquanto essas outras construções feitas há séculos ainda estão de pé. Então, significa que o pessoal construía melhor no passado? Bom, a resposta é um pouco mais interessante do que isso e a gente vai ver no vídeo de hoje. O primeiro ponto que eu queria trazer vem um pouco antes da engenharia, porque quando a gente pensa nesses projetos antigos, nessas construções, geralmente vem na cabeça o Coliseu, catedrais, igrejas, as pirâmides do Egito, enquanto que nesses mesmos séculos que essas construções estiveram de pé, outras várias construções foram feitas, que acabaram sendo demolidas, ou entraram em ruína, ou simplesmente desapareceram. Então, quando a gente pensa nas construções antigas, a gente olha de uma forma um pouco enviesada, porque a gente só consegue saber das construções que a gente está vendo, enquanto que houveram várias outras construções nesses mesmos séculos. Só que isso não tira o mérito dessas construções que chegaram até os dias de hoje serem impressionantes, porque na época que elas foram construídas não existia tanta tecnologia como existe hoje. Então, com certeza, essas construções têm o seu mérito de terem chegado até hoje. E assim a gente vai entrar na parte da engenharia. Uma diferença que chama bastante atenção desses projetos antigos para os projetos dos dias de hoje é a quantidade de material. Porque, por exemplo, hoje, quando uma construtora quer construir um prédio, ela quer que o projetista estrutural faça um projeto estruturalmente seguro e, ao mesmo tempo, seja barato. Porque você pode colocar muito aço, muito concreto na sua estrutura que ela vai parar de pé. Só que isso pode ficar muito caro e a construtora não vai querer contratar teu projeto. Enquanto que no passado, nessas construções antigas, não existia muito essa preocupação na quantidade de material. Então as paredes elas eram 2, 3 vezes mais espessas do que era necessário. Os pilares a mesma coisa. E com isso acaba ganhando uma resistência adicional, que faz com que a estrutura dure vários séculos, sendo que inicialmente ela poderia ter sido feita com menos material. Só que talvez ela não durasse tantos e tantos séculos. E cabe destacar também que não eram todas as construções antigas que eram dessa forma, com muitos materiais. Várias estruturas também eram feitas de maneira mais esbelta, com menos materiais. Só que aí tem esse problema da deterioração com o tempo. E agora mais um ponto muito interessante dessas construções antigas. Vocês podem reparar que a maioria dessas construções trabalham muito a esforços de compressão e não tanto a esforços de momento fletor. Por isso, as pedras eram um material excelente para resistir à compressão. Vocês podem ver, além das paredes, né, que eles utilizavam de pedras, também arcos, abóbodas, porque são estruturas que trabalham muito bem a compressão. E assim, eles conseguiam utilizar o máximo proveito dessas pedras, né, que eles utilizavam nas construções, fazendo com que elas durassem vários e vários anos. E antes de eu trazer o próximo ponto para vocês, queria pedir para vocês deixarem um gostei, se inscreverem no canal, porque isso me motiva bastante a continuar trazendo vídeo para vocês, beleza? E tem um outro fator que é muito importante que a gente trazer, que a construção ela não envelhece sozinha no ambiente. Esse ambiente vai trazer chuvas, sais, intempéries, todas essas coisas, consequências para a nossa construção. Então, podem haver duas construções exatamente iguais, mas dependendo da condição climática em uma das duas, pode ser que uma sobreviva e a outra não. Agora eu vou trazer um ponto que pode decepcionar muitas pessoas, que essas construções que duram até os dias de hoje não passaram milhares de anos sem nenhuma manutenção. Porque conforme elas vão se tornando um marco na cidade, vão se tornando importantes, as pessoas tendem a cuidar e preservar ela, seja cuidando de rachaduras, de pinturas, de problemas de fragilidade. Tudo isso é tratado ao longo dos anos, fazendo com que ela sobreviva até os dias de hoje. Com certeza, se não tivesse essa interferência humana ao longo dos anos, muitas não estariam de pé até os séculos atuais. Então a gente conseguiu ver claramente uma diferença entre essa engenharia mais antiga e a engenharia moderna, que enquanto a engenharia antiga se preservava em fazer estruturas que parassem de pé com esse único objetivo, as estruturas dos dias de hoje, além de se preocuparem em pararem de pé, têm que se preocupar com custos, reparos, manutenção, segurança. Tudo isso é visado nas construções dos dias de hoje. Não precisa fazer uma construção indestrutível ao longo de 2000 anos, mas estruturas que estejam seguras e possam, através de simples manutenções,
continuarem de pé por vários anos. E voltando à nossa pergunta, por que várias estruturas antigas estão de pé até os dias de hoje? Como a gente viu, isso se deve à quantidade de material, ao nosso viés de observação, que nós só estamos vendo as estruturas que chegaram de pé até os dias de hoje, sobre a questão do ambiente, sobre a questão da geometria. Tudo isso são fatores que influenciam nessas construções em estarem de pé até os dias de hoje. E com isso fechamos o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal e comenta aqui o que mais você quer ver que eu traga aqui de conteúdo para vocês, tá bom? Um forte abraço e até mais.